Dizem que, se você quer conhecer a verdadeira Hollywood, leia os livros que eles tentaram queimar. Por trás do glamour, uma guerra secreta tem sido travada por décadas, lutada em salas de tribunal, bastidores e telefonemas sombrios para editores. O que torna uma biografia tão perigosa a ponto de os estúdios se apressarem para enterrá-la. Esta noite, vamos abrir 15 livros proibidos, cada um uma chave para os segredos mais explosivos da indústria. Algumas histórias sobreviveram, outras quase desapareceram para sempre. Pronto para ver o que as câmeras nunca mostraram? Hollywood Babylon, de Kenneth Anger. Nunca houve um livro de Hollywood tão temido, tão banido e tão violentamente debatido quanto Hollywood Babylon. Quando a verdadeira história de Tinseltown por Kenneth Anger explodiu na cena no final dos anos 1960, ela não apenas abriu o pano de fundo, mas incendiou todo o palco. Os estúdios entraram em pânico. As livrarias receberam chamadas no meio da noite para retirá-lo das prateleiras. Processos inundaram, e na França, as autoridades simplesmente o proibiram. O motivo? Anger não apenas fofocou, ele detonou uma bomba. Página após página. Hollywood Babylon liberou uma torrente de segredos grotescos e escândalos sórdidos. Anger contou sobre o sensacional julgamento criminal de Fatty Arbuckle, a misteriosa morte de Thelma Todd, e os rumores sombrios por trás da trágica vida amorosa de Jean Harlow. Havia histórias de abortos ilegais orquestrados por estúdios, mortes por overdose, casos brutais e acidentes encobertos com subornos e ameaças. Anger não poupou ninguém. Em seu mundo, a inocência era apenas mais uma ilusão de Hollywood. O que mais aterrorizava a indústria não eram os exageros ou os erros, embora Hollywood Babylon estivesse cheio deles. Era a frequência com que as histórias mais selvagens de Anger chegavam perto demais da verdade, ecoando coisas que os insiders sabiam, mas nunca ousavam dizer em voz alta. Por décadas, Hollywood havia gastado milhões para manter essas histórias fora das manchetes, e de repente, elas estavam todas lá, preto no branco, para quem quisesse ver. A reação foi feroz. Oficialmente, todos condenaram o livro, chamando-o de sensacionalista, calunioso e pouco confiável. Oficialmente, Hollywood Babylon tornou-se fruto proibido, cochichado em festas, fotocopiado em segredo, devorado por todos que tinham algo a esconder ou a provar. Sua lenda crescia a cada vez que um processo fracassava ou uma cópia escapava da proibição. Durante anos, o livro de Anger era quase impossível de encontrar nos Estados Unidos, o que apenas alimentava sua mística. Mesmo agora, a indústria não o perdoou por expor seus segredos mais sujos. No final, Hollywood Babylon não é apenas um livro. É um aviso, um desafio e um testemunho dos segredos que Hollywood ainda não consegue enterrar. Lulu in Hollywood, por Louise Brooks. Louise Brooks foi uma vez a encantadora querida da tela silenciosa. Um ícone de cabelos curtos, cujo rosto estampou 1000 cartazes de filmes. Mas mesmo no auge, ela nunca estava contente em ser um fantoche de Hollywood. Em um mundo obcecado por imagem e obediência, Brooks era uma anomalia. Ferozmente independente, profundamente inteligente e, acima de tudo, honestíssima. Quando ela publicou suas memórias, Lulu in Hollywood, na década de 1970, não foi apenas mais um confessionário egoísta de uma estrela. Foi uma granada lançada diretamente no mito da velha Hollywood. Brooks não apenas aludiu ao lado obscuro da indústria. Ela o colocou na página com nomes, datas e sem pedir desculpas. Sua memória desvelou a fachada diáfana do estúdio para revelar um mundo de manipulação, sexo e sobrevivência crua. Ela escreveu sobre os magnatas predadores que geriam os estúdios como feudos pessoais, as ofertas do casting couch que vinham com cada contrato, e o cálculo cruel de beleza e poder que ditava o valor de uma mulher. Ela até cronicou suas próprias incursões desesperadas na prostituição, quando os estúdios, tendo extraído cada gota de sua juventude, a descartaram. A reação foi tão rápida quanto impiedosa. Os estúdios pressionaram silenciosamente livrarias a retirarem o livro de memórias das prateleiras, citando indecência moral e alertando sobre consequências legais. Alguns países baniram o livro completamente. Outros permitiram apenas versões fortemente censuradas. Ex-colegas se alinharam para chamar Brooks de mentirosa, criadora de problemas ou, pior, instável. Mas nem mesmo seus críticos mais severos conseguiam apagar a verdade machucada em seus escritos. Leitores sentiram cada ferida, cada traição, cada reviravolta brutal,
que veio com a fama em um sistema projetado para te destruir, não para te fazer. Lulu em Hollywood se tornou um para-raios, sussurrado nos círculos da indústria e devorado por mulheres que viam a si mesmas na prosa inabalável de Brooks. Décadas depois, é tanto um manual proibido quanto um testemunho de sobrevivente. Prova de que a Era de Ouro foi construída não apenas sobre sonhos, mas sobre promessas quebradas e vozes que se recusaram a ser silenciadas. Para qualquer um disposto a olhar além do brilho do estúdio, Louise Brooks deixou o modelo definitivo do que realmente custa ser uma estrela. A história da vida de Mae West por Mae West. Mae West construiu toda a sua carreira quebrando regras. Mas nem mesmo a mais ousada desbravadora de Hollywood estava preparada para o caos desencadeado por sua autobiografia. The Life Story of Mae West não apenas levantou sobrancelhas, mas provocou um terremoto cultural. No momento em que chegou às prateleiras no início da década de 1930, cidades como Boston agiram rapidamente, rotulando-o como obsceno, ordenando confiscações em massa e ameaçando com acusações criminais qualquer loja que se atrevesse a estocá-lo. O clamor não era apenas sobre sexo, era sobre exposição. West não sussurrou sobre a hipocrisia de Hollywood. Ela gritou. Com sua voz inconfundível, Mae West escreveu abertamente sobre liberdade sexual, uma parada de amantes e sua recusa absoluta em se humilhar perante censores ou guardiões morais. Ela mencionou nomes, descreveu em detalhes como os chefes de estúdio que baniram seus filmes eram os mesmos homens que enviavam flores e imploravam por apresentações privadas a portas fechadas. A hipocrisia era estarrecedora, e West não se conteve. Ela descreveu os concertadores de estúdios, pagamentos secretos e traições com uma clareza que deixava os líderes da indústria furiosos e apavorados. Para muitos, a autobiografia de West foi uma revolução. Foi a primeira vez que uma estrela feminina falou tão abertamente sobre os padrões duplos de Hollywood e seus segredos sujos, recusando-se a deixar que alguém reescrevesse sua história. As autoridades pensaram que proibir o livro o mataria. Mas em vez disso, a demanda disparou. Cópias clandestinas esgotaram, e a lenda de West só cresceu. A própria proibição tornou-se parte do seu misticismo. Um testemunho de quão ameaçadora a honestidade poderia ser em um mundo construído sobre ilusões. No final, a vida de Mae West não era apenas uma autobiografia. Era um desafio, uma provocação e um aviso. Se você cavar sob a superfície dourada de Hollywood, é melhor estar preparado para o que encontrará. Uma vida no cinema, de Mary Astor. Mary Astor era o epítome de uma protagonista da Era Dourada. Elegante, refinada e, por anos, uma testemunha silenciosa dos segredos mais sujos de Hollywood. Mas com suas memórias, a Life on Film, ela fez o que poucos se atreveram. Ela contou a verdade e contou com provas. Por décadas, o nome de Astor esteve ligado ao infame Diário Púrpura, um diário que documentava seus casos tórridos com produtores, atores e até alguns dos mais poderosos executivos de estúdio. Nos anos 1950, trechos desse diário se tornaram armas em um julgamento sensacionalista destinado a destruí-la. Mas o verdadeiro choque veio quando se soube que Astor havia escrito tudo em suas memórias sem cortes. A indústria entrou em pânico. A vida em filme nunca deveria ver a luz do dia como Astor pretendia. O relato cru e sem filtros de sexo, traição e chantagem emocional entrelaçado no tecido de Hollywood ameaçava destruir carreiras e arruinar reputações que foram cuidadosamente preservadas por décadas. Os advogados do estúdio agiram rapidamente, redigindo processos e enviando ameaças. Famílias poderosas pediram favores para forçar os editores a retirar capítulos inteiros. Algumas edições iniciais foram retiradas das prateleiras antes que alguém pudesse folheá-las. Algumas foram até destruídas, transformando o manuscrito sem censura em uma lenda de colecionador. O que sobreviveu à publicação foi um eco suave da verdade original de Astor, um memorando despojado de suas arestas mais afiadas, mas ainda pulsando com a dor e a honestidade de uma mulher que se recusou a ficar em silêncio. Mesmo em sua forma editada, Uma Vida no Cinema oferece um vislumbre de um mundo onde o silêncio era sobrevivência, e onde cada estrela sabia que dizer a verdade tinha seu preço. Mary Astor ousou levantar o véu, e Hollywood tentou de tudo para costurá-lo novamente. Swanson on Swanson, por Gloria Swanson. Gloria Swanson não era apenas um ícone do cinema mudo. Ela foi uma das primeiras e mais formidáveis jogadoras de poder de Hollywood, famosa tanto por sua deslumbrante presença na tela,
presença na tela e seus apetites fora dela. Mas o que realmente deixou a indústria em alerta foi sua disposição, décadas depois, de quebrar a regra máxima. Não fale. Quando Swanson on Swanson chegou às prateleiras em 1980, abalou as fundações da velha guarda de Hollywood e reacendeu escândalos que a maioria pensava estarem devidamente enterrados. Swanson não poupou palavras em sua autobiografia. Ela falou abertamente sobre seus inúmeros casos amorosos de alto perfil, sua experiência com abortos secretos numa época em que tal confissão poderia arruinar uma mulher, e as vidas duplas elaboradas levadas por todos, desde magnatas dos estúdios até estrelas que supostamente eram queridas da América. O livro era um retrato cru e sem adornos de um sistema de estúdios construído sobre mentiras e autopreservação, onde se esperava que as atrizes atuassem fora das telas tanto quanto nelas. A disposição de Swanson para citar nomes e relatar as maquinações dos solucionadores de problemas dos estúdios, chantagens financeiras e até mesmo a manipulação coercitiva dos corpos das estrelas fez de suas memórias o assunto da cidade e um alvo. Não demorou muito para que a pressão aumentasse. Advogados de Hollywood desceram sobre sua editora, exigindo mudanças nos capítulos que faziam referência a influentes ainda vivos e a nomes de família que ainda lucravam com a Era Dourada. A primeira impressão de Swanson on Swanson foi, em vários mercados, fortemente censurada. Trechos importantes foram removidos ou reformulados sob ameaça legal, e em alguns países, edições iniciais foram silenciosamente retiradas ou atrasadas enquanto advogados examinavam cada página. Em Los Angeles e Nova York, algumas livrarias receberam conselhos para não estocá-lo de forma alguma. Enquanto isso, cópias avançadas do manuscrito não editado tornaram-se mercadorias cobiçadas, passadas de mão em mão entre insiders ansiosos para saber quais histórias haviam escapado por entre as brechas. Apesar da censura, o relato de Swanson tornou-se um modelo para futuras revelações de Hollywood. Sua brutal honestidade, combinada com uma quase régia indiferença às consequências, obrigou a indústria a confrontar sua própria história, pelo menos em sussurros. Swanson on Swanson provou que, não importa o quão cuidadosamente um estúdio tentasse enterrar o passado, sempre havia uma estrela ousada o suficiente para desenterrá-lo e desafiar o mundo a olhar. Gloria Swanson não apenas sobreviveu a Hollywood, ela a expôs, e as tentativas da indústria de silenciá-la apenas tornaram sua história mais irresistível. Minha Vida Escandalosa, por Errol Flynn. Errol Flynn viveu e queimou mais vidas do que a maioria das lendas de Hollywood poderia sonhar. Sua autobiografia, Minha Vida Escandalosa, não apenas levantou a cortina, mas a rasgou e incendiou. Flynn escrevia com arrogância e autodestruição, confessando excessos que fariam até o mais cínico dos magnatas corar. O livro não era apenas uma autobiografia, era um tiro de advertência. Detalhava seus inúmeros casos amorosos, problemas com a lei, brigas dentro e fora do set e o mais condenável de tudo, a máquina oculta que protegia astros enquanto explorava todos os outros. Flynn chamou a atenção dos chefes de estúdio, nomeou nomes e admitiu atos que a maioria dos publicitários teria vendido a alma para manter enterrados. Quando seu editor viu o manuscrito pela primeira vez, o pânico se espalhou como fogo descontrolado. Ameaças legais chegaram de todos os cantos da indústria. Várias editoras recusaram-se a tocá-lo. Os chefões do estúdio queriam que o livro fosse arquivado definitivamente, com medo do que ele poderia desencadear. No final, a primeira edição foi fortemente editada. Passagens desapareceram, episódios inteiros foram sanitizados, e algumas cópias até foram retiradas das prateleiras das lojas após os processos começarem a se acumular. Ainda assim, o manuscrito completo sobreviveu no submundo, passado entre insiders e procurado por fãs ávidos por escândalos. Mesmo hoje, o My Wicked, Wicked Ways sem filtro é lendário, não apenas por suas revelações, mas por mostrar quão rapidamente os poderosos de Hollywood se unem quando a máscara cai. Flynn morreu antes de ver seu livro totalmente sem censura, mas ele garantiu que o mundo soubesse exatamente que tipo de pecados Hollywood tentou manter nas sombras. Estrela Infantil, por Shirley Temple Black. Quando Shirley Temple completou 10 anos, ela era a criança mais famosa do mundo. Um rosto sorridente em cachos que salvou um estúdio e deu à América, da era da depressão, algo em que acreditar. Mas por trás daqueles icônicos covinhas havia uma infância distorcida pela ganância adulta, manipulação e segredos que Hollywood queria enterrar. Quando Shirley Temple Black lançou suas memórias, Child Star, ela sabia exatamente o que estava arriscando. O primeiro rascunho foi destemido. Ela contou com uma honestidade arrepiante.
Como produtores e diretores poderosos, cruzavam rotineiramente limites, física e emocionalmente, com talentos menores de idade. Ela descreveu a infame punição da caixa preta, onde crianças mal comportadas eram forçadas a sentar em blocos de gelo, e revelou os avanços predatórios chocantes de executivos de estúdio, alguns dos quais ainda são nomes conhecidos. Os estúdios foram rápidos em responder, enviando advogados e conselheiros aos editores de Temple, exigindo revisões, ameaçando com processos judiciais e chamando-a de com memória falha, ou histérica. Capítulos importantes detalhando assédio sexual, roubo financeiro por adultos e o sistema de silêncio imposto às estrelas infantis foram cortados ou suavizados para publicação. Provas iniciais foram retiradas das prateleiras. Em um ponto, pessoas de dentro dos estúdios até tentaram comprar toda a tiragem impressa. Apesar das edições, Child Star permaneceu como um documento raro, um relato de sobrevivente que desvendou o mito da inocência em torno dos trabalhadores mais jovens e vulneráveis de Hollywood. Os rascunhos não editados, circulando discretamente entre pesquisadores e jornalistas, confirmaram o que todos no setor já sussurravam. Por trás de cada história de riqueza que começou na pobreza, havia um sistema pronto para explorar crianças em troca de lucro, e então ameaçá-las para que ficassem em silêncio. A coragem de Shirley Temple Black em escrever a verdade, por mais que tenha sido censurada, continua sendo um farol para aqueles que se recusam a deixar as histórias mais sombrias de Hollywood serem enterradas. Mommy Dearest, por Christina Crawford. Poucos livros arrancaram a máscara de uma lenda de Hollywood da forma que Mamãezinha Querida fez. O explosivo livro de memórias de Christina Crawford não foi apenas o clamor por justiça de uma filha. Foi uma bomba lançada diretamente contra as fundações da mitificação majestosa de Hollywood. Joan Crawford era a Cinderela autodidata da indústria, adorada por sua vontade de ferro e glamour. Mas em Mamãezinha Querida, Christina revelou uma vida familiar cheia de terrorismo emocional, violência e trauma. Ela pintou um retrato de uma mulher que, a portas fechadas, brandia cabides de arame e disciplina rígida em vez de amor materno. O lançamento do livro em 1978 provocou indignação, menos pelo conteúdo e mais pela sua audácia. Defensores do estúdio, agentes e advogados do espólio de Crawford se apressaram a rotulá-lo como um monte de mentiras, pressionando livrarias a retirá-lo e instando bibliotecas a mantê-lo fora das prateleiras. Alguns estados, como o Texas e partes do Sul, discretamente retiraram o título das listas de bibliotecas públicas após receberem reclamações. Os insiders de Hollywood chamaram Christina de ingrata, mentirosa ou pior. Mas os detalhes das memórias soaram verdadeiros para muitos que sobreviveram a abusos semelhantes, e alguns dos confidentes mais próximos de Crawford admitiram, de forma não oficial, que o temperamento e os acessos de raiva da estrela eram notórios. Vários processos foram movidos, e o livro enfrentou ameaças de proibição total em vários países. Mas ele continuou vendendo, alimentado tanto pelos escândalos quanto pela realidade que expôs. Mesmo quando Hollywood tentou acabar com a história, Mamãezinha Querida continuou, transformando para sempre o legado de Joan Crawford. A coragem de Christina rompeu a cultura de silêncio em torno do abuso por estrelas, estabelecendo um precedente para as gerações futuras. A verdade tem um jeito de vir à tona, não importa o quanto a indústria tente enterrá-la. Sammy Davis Jr. era um fenômeno singular, um talento triplo que quebrou barreiras e viveu a vida no volume máximo, tanto dentro quanto fora do palco. Mas quando ele decidiu contar sua própria história em Sammy, uma autobiografia, o mundo recebeu uma versão que era tão crua e perigosa quanto os tempos que o moldaram. As memórias de Davis expuseram o racismo e a humilhação que ele enfrentava diariamente em Hollywood. Portas de hotéis fechavam na sua cara. Contratos eram rasgados quando os chefes dos estúdios descobriam seus relacionamentos interraciais. E mafiosos espreitavam por trás de supostos acordos amigáveis com os estúdios. Ele escreveu sobre noites passadas bebendo com Frank Sinatra, sobre seus próprios demônios com o vício, e sobre segredos que a maioria dos artistas negros eram pressionados a manter escondidos, espancamentos, subornos e casos clandestinos com estrelas, tanto negras quanto brancas. Os corretores de poder de Hollywood, aterrorizados com o potencial do livro, trabalharam nas sombras para silenciá-lo. Após a primeira edição, várias impressões foram silenciosamente censuradas. Passagens inteiras sobre o racismo dos estúdios e o crime organizado foram omitidas nas reedições. Algumas lojas em Los Angeles e no profundo sul dos Estados Unidos recusaram-se a estocá-lo completamente, citando os padrões da comunidade. Figuras da indústria, incluindo antigos gestores e agentes de Davis, enviaram ameaças e fizeram
ofertas de dinheiro para silêncio. Ainda assim, mesmo em sua forma publicada, Sammy foi uma revelação, destruindo o mito do sonho de Hollywood pós-racial. O manuscrito completo e não censurado circulou em privado, confirmando que a história de Davis era ainda mais sombria e desafiadora do que o mundo percebia. No final, seu livro não era apenas sobre sua jornada. Era sobre os esforços que Hollywood faria para manter suas verdades desagradáveis fora dos holofotes. Buster Keaton. Indo direto ao assunto, por Marion Mead. A grande face inexpressiva. Buster Keaton sempre manteve sua dor privada escondida atrás de uma máscara impassível e um timing cômico perfeito. Mas, Buster Keaton, Cut to the Chase, de Marion Mead, finalmente trouxe à tona os hematomas, traições e acordos de bastidores da Hollywood de Keaton. E a indústria recuou. A imagem de Keaton há muito tempo era protegida como a de um adorável palhaço trágico, um gênio arruinado pela chegada do som. Mas a biografia de Mead revelou a verdade. Keaton foi sistematicamente explorado pelos estúdios, descartado quando seu alcoolismo piorou, e usado como um peão em jogos financeiros que destruíram seu controle criativo. O livro mergulha na cultura tóxica de bebida de Hollywood, festas nos estúdios onde executivos incentivavam o uso de substâncias, negócios feitos em mesas encharcadas de uísque e contratos amigáveis que silenciosamente roubavam os artistas de seus ganhos e dignidade. Algumas das páginas mais condenatórias relatam como a MGM forçou Keaton a aceitar uma série de papéis degradantes, enquanto o pressionava para que permanecesse em silêncio sobre o abuso e a coerção que sofreu. Quando cópias avançadas chegaram a Hollywood, a reação foi rápida e feroz. Os estúdios emitiram ameaças legais e os advogados da MGM pressionaram a editora de Mead a cortar capítulos inteiros. Várias edições iniciais foram retiradas das prateleiras e circulavam histórias de que um benfeitor misterioso havia comprado tiragens inteiras para suprimir a distribuição. O que a indústria temia? Que a história de Keaton deixasse claro o quão descartáveis as estrelas realmente eram e o quão dispostos estavam os poderosos a destruir as vidas daqueles que eles uma vez celebraram. A versão sem cortes, passada silenciosamente entre historiadores de Hollywood, permanece como um registro arrepiante do que a Era Dourada foi realmente construída, talento mastigado e descartado por um sistema que não se importava com quem quebrava. Louella Parsons, a rainha do gossip de Hollywood, por Samantha Barbis. Louella Parsons foi a rainha original do fofoca de Hollywood, a mulher que podia fazer ou quebrar carreiras com um único boato em sua coluna diária. Louella Parsons, a rainha do gossip de Hollywood, por Samantha Barbis, ousou colocar a própria Parsons sob o holofote intenso que ela tantas vezes direcionou a outros. E o resultado foi uma biografia que abalou o sistema de estúdios, mesmo décadas após a morte de Parsons. Barbis desenterrou evidências de que o lendário poder de Parsons vinha não apenas de sua caneta, mas de alianças secretas com chefes de estúdios, fixers e até mafiosos. O livro revela como Parsons ajudou a suprimir escândalos, intimidou rivais e até ajudou a orquestrar encobrimentos envolvendo gravidezes, casos e crimes, tudo em troca de furos e favores especiais. A antiga guarda de Hollywood não achou graça. Quando o manuscrito começou a circular, os espólios de grandes estrelas ameaçaram com processos judiciais e várias edições iniciais foram editadas. Seções inteiras sobre nomes famosos foram substituídas por alusões vagas, e edições posteriores foram discretamente corrigidas após ameaças de advogados representando famílias, estúdios e o próprio espólio de Parsons. Algumas livrarias receberam avisos contra a venda da edição sem censura, especialmente em Los Angeles. O que torna essa biografia tão perigosa? Ela expõe a sombria simbiose entre a imprensa e a indústria, a maneira como reputações, vidas e, às vezes, a própria justiça eram compradas e vendidas, como se fossem apenas mais uma manchete. A pesquisa de Barbis deixou claro que a máquina de mitos de Hollywood não se baseava apenas em ilusões. Ela necessitava de uma rede de facilitadores dispostos a distorcer a verdade para lucrar. Os capítulos originais sem censura permanecem lendários, circulados discretamente por aqueles ansiosos para saber o quão profunda era realmente a crise. Sinatra. O presidente por James Kaplan. A história de Frank Sinatra sempre esteve envolta em mitos, cuidadosamente curada por seus agentes e ferozmente protegida tanto pela família quanto pelos amigos, com conexões que iam muito além dos estúdios de cinema. Mas Sinatra, The Chairman de James Kaplan, era diferente. Uma biografia profunda que desenterrou, não apenas
as lutas e triunfos de Sinatra, mas seus envolvimentos mais sombrios com crime organizado, política suja e o verdadeiro poder por trás do trono de Hollywood. Quando o manuscrito do livro vazou pela primeira vez para a propriedade de Sinatra e certos associados sombrios, os alarmes soaram. Kaplan se recusou a ignorar os rumores, as alegações de decisões de elenco facilitadas pela máfia, as histórias de Sinatra usando intimidação para conseguir o que queria, e os acordos secretos de bastidores que mantiveram sua carreira à prova de balas, mesmo quando outros falharam. Alguns dos capítulos mais explosivos detalhavam os relacionamentos de Sinatra com figuras notórias do submundo, incluindo Sam Giancana e Lucky Luciano, histórias que, se aceitas como fato, teriam destruído sua imagem como o cantor favorito da América. A família Sinatra respondeu com ameaças legais, e várias editoras hesitaram em lançar o livro em sua forma original. Após múltiplos processos e conselhos amistosos de setores poderosos, algumas edições foram retiradas ou vendidas apenas em versões censuradas. Bibliotecas e livrarias em Nova Jersey, Las Vegas e em certos bairros de Hollywood relataram remessas desaparecidas. Histórias persistem de que tiragens inteiras desapareceram após pressão organizada. Mas mesmo redigido, o livro de Kaplan se destacou. Deixou claro que o sucesso em Hollywood nunca foi apenas sobre talento, mas sobre quem você conhecia, o que você escondia e até onde estava disposto a ir para manter seu lugar no topo. A batalha sobre Sinatra. O presidente nunca foi sobre o legado de um só homem. Tratava-se de saber se alguém poderia sobreviver, contando a verdade sobre a máquina que fazia, e às vezes destruía a realeza de Hollywood. The Real James Dean. Intimate Memories from Those Who Knew Him Best, por Peter L. Winkler. A morte de James Dean, aos 24 anos, o consagrou como o rebelde eterno de Hollywood. Mas The Real James Dean, Intimate Memories from Those Who Knew Him Best, desvendou o misticismo da lenda e revelou uma verdade muito mais sombria e complexa. A coleção de relatos em primeira mão e cartas privadas de Peter L. Winkler foi mais do que uma homenagem. Foi um desafio à narrativa oficial de Hollywood. Aqui, pela primeira vez, amigos, amantes e colegas descreveram as complicadas relações de Dean, suas lutas com a sexualidade e seus difíceis relacionamentos com chefes de estúdio, que o viam como uma mina de ouro e uma responsabilidade. Esses relatos revelaram a rede de casos secretos, contratos ocultos e intervenções extraoficiais que sustentaram o mito de James Dean. O livro não só perturbou os fãs, ele provocou pânico absoluto entre aqueles que ainda tinham interesse na imagem de Dean. Advogados representando os patrimônios dos executivos do estúdio e até mesmo da própria família de Dean intervieram, exigindo que sessões inteiras fossem removidas antes do primeiro grande lançamento. Algumas histórias, aquelas que aludiam aos supostos casos de Dean com produtores poderosos, ou a como ele foi manipulado para aceitar papéis, foram discretamente retiradas das edições posteriores. Processos judiciais e ameaças legais atrasaram a publicação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E mesmo após o lançamento, várias livrarias na Califórnia e em Nova York foram pressionadas a retirar o livro das prateleiras. Provas não editadas antecipadas rapidamente se tornaram itens de colecionador, procurados por biógrafos e historiadores de cinema, ávidos pelo material bruto e não censurado. A versão sanitizada que chegou à maioria dos leitores ainda era explosiva, mas aqueles que conseguiram as versões sem cortes viram um retrato mais verdadeiro, complicado e mais humano de um homem que Hollywood tentou desesperadamente congelar no tempo. O trabalho de Winkler continua sendo um lembrete de que, quando se trata de preservar a imagem de uma estrela, o verdadeiro negócio da indústria muitas vezes está em enterrar a verdade. Histórias da Minha Vida, de Katharine Hepburn. Poucas estrelas já cativaram a tela ou a imaginação do público como Katharine Hepburn. Suas memórias, Histórias da Minha Vida, prometeram aos leitores uma visão sem filtros por trás de sua persona famosa e reservada. Mas o que chegou às prateleiras em 1991 era apenas a ponta do iceberg. Os primeiros rascunhos da autobiografia de Hepburn eram muito mais reveladores, repletos de detalhes implacáveis sobre seus casos, suas lendárias disputas com chefes de estúdio e o caos cuidadosamente escondido de sua vida privada. Hepburn, nunca uma pessoa a ceder à pressão, descreveu suas lutas com o patriarcado de Hollywood, as exigências de conformidade feminina e a constante negociação entre suas convicções pessoais e as expectativas do estúdio. Ela tocou em seus relacionamentos complicados, não apenas com homens, mas com mulheres, incluindo os persistentes rumores sobre sua proximidade com certas coestrelas que a indústria toda
sempre se esforçou para minimizar. Essa honestidade, no entanto, foi quase demais para a velha guarda de Hollywood. À medida que as notícias sobre o conteúdo das memórias chegavam às famílias sobreviventes e equipes legais dos contemporâneos de Hepburn, a pressão aumentava. Advogados do estúdio e protetores da reputação dourada da velha Hollywood trabalharam nos bastidores, instando seus editores a excluir histórias inteiras e até a reescrever passagens que implicavam lendas ainda vivas ou ameaçavam reputações valiosas. A própria Hepburn, embora ferozmente independente, foi persuadida e influenciada por amigos e conselheiros a deixar de fora suas críticas mais duras sobre as pessoas e os agentes de poder que moldaram sua carreira e que, às vezes, quase quebraram seu espírito. Quando Histórias da Minha Vida, chegou às livrarias, vários episódios-chave haviam desaparecido, higienizados para evitar processos e clamor público. Mas mesmo em sua forma editada, as memórias de Hepburn permaneceram um ato de rebeldia, um vislumbre do mundo de uma mulher que se recusou a ser domada, que viu e sobreviveu aos lados mais feios da máquina de criação de mitos de Hollywood. A verdade completa, passada em círculos privados e insinuada por biógrafos, provou mais uma vez que a verdadeira história da indústria muitas vezes vive nas entrelinhas, nas histórias que quase escaparam. Harlow. Uma biografia íntima de Irving Shulman. Nenhuma vida em Hollywood brilhou mais intensamente ou terminou de forma mais abrupta do que a de Jean Harlow. Harlow, An Intimate Biography, de Irving Shulman, foi a primeira tentativa significativa de desvendar as camadas do mito em torno da loira platinada e revelar a verdade crua e dolorosa de sua ascensão e queda. O que tornava o livro de Shulman tão perigoso era sua recusa em seguir as regras de Hollywood. Ele se aprofundou nas alegações de abuso, nas maquinações manipuladoras da MGM e nos rumores de procedimentos médicos secretos, exploração sexual e um casamento que terminou em tragédia. Shulman pintou o retrato de uma mulher adorada por milhões, mas impotente nas mãos dos chefes de estúdio, que a viam apenas como uma mercadoria. A resposta foi imediata e feroz. A MGM, ainda interessada em proteger sua imagem e legado, lançou um ataque jurídico em grande escala, ameaçando processar por difamação e invasão de privacidade. A família de Harlow também interveio, emitindo declarações que denunciavam o livro como calunioso e buscando bloquear sua distribuição em Los Angeles e outras grandes cidades. As livrarias enfrentaram ameaças de boicotes, e algumas, particularmente na Califórnia, retiraram a biografia das prateleiras por completo. Cópias iniciais não editadas foram discretamente compradas por colecionadores e pessoas influentes, alimentando ainda mais a lenda do livro. Ainda que com todas as tentativas de supressão, Harlow deixou uma marca indelével na forma como as biografias de Hollywood eram escritas. Foi um ponto de virada, um lembrete de que a verdade sobre as vítimas da fama não poderia ser apagada, não importando quão poderosos fossem os interesses em jogo. A abordagem destemida de Shulman inspirou biógrafos posteriores a aprofundarem-se mais, desafiarem a narrativa oficial e darem voz àqueles cujas histórias há muito foram abafadas pela manipulação da indústria. A batalha sobre Harlow provou que, em Hollywood, a luta para controlar a narrativa nunca termina.